Olá, boa tarde. Se você nos acompanha, você está sabendo que estamos participando agora de mais um webinário do IEAC Polo Guarulhos. Essa entidade que nasceu em 2011, por resolução do Conselho Universitário da Unifesp, que se constitui num centro de pesquisa e incorporação de temáticas que são contemporâneas e também importantes para a vida universitária. O IEAC Guarulhos é coordenado pelo professor Marco César e por mim, professor Fernando Atique, do Departamento de História. Eu quero, nessa tarde, saudar a todos que nos acompanham e pedir também para que procurem nossas mídias, para que possam acompanhar todas as atividades que estamos organizando. Nós estamos no Instagram, no YouTube e também pelo Facebook. Nesta tarde, nós temos a honra de recebermos aqui, dentro de uma das nossas áreas de atuação, que são 4, os colegas Magali Silvestre e Jane Jorge, que serão entrevistados pela colega também Joana de Fátima Rodrigues. O IEAC Guarulhos, então, se organiza a partir de 4 áreas de investigação e fomento de propostas de desenvolvimento de estudos. Uma delas é assimetrias sociais, a outra, hibridismos culturais, também humanidades e educação pública e vulnerabilidades corporais e interdependências. Nós já tivemos, no mês que se encerrou, o primeiro webinário conduzido pelo professor Marco César de Freitas, dentro deste eixo, vulnerabilidades corporais e interdependências. E hoje nós começamos uma série relacionada à gestão, à universidade e à gestão, dentro dessa temática das humanidades e da educação pública. Para que essa temática possa ser desenvolvida nessa tarde, nós recebemos, então, Magali Silvestre, que é pedagoga, doutora e mestre em Educação, Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora associada do campus Guarulhos da Unifesp, na EFELESH, que é também a unidade onde ela está credenciada como professora orientadora no programa de pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência e também no programa de pós-graduação em Educação. Ela coordena o grupo de pesquisa Observatório de Desenvolvimento Docente e Inovação Pedagógica, foi coordenadora da área de gestão de processos educacionais do PIBID da Unifesp e vice-presidente da comissão própria de avaliação da nossa universidade. Ela é avaliadora de cursos do SINAI, MEC, INEP e do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Ela coordenou o GT8, formação de professores da AMPED, e foi também vice-coordenadora da gestão 2017-19 do mesmo grupo. Ela foi diretora da nossa escola, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp na gestão 2017 e 2021, assunto que vai nos ocupar nessa tarde. Atualmente, ela é membro do Conselho Editorial Executivo da revista Formação Docente, do GT8 da AMPED, e secretária regional Sudeste da Associação Nacional pela Formação de Profissionais de Educação, a ANFOP, na gestão 2021-2023. Ela realiza residência pós-doutoral no programa de pós-graduação em Educação, doutorado latino-americano da UFMG. Junto dela, nós temos o professor Jane Jorge, professor associado do curso de graduação e do programa de pós-graduação do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, historiador, mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo. O Janes realiza pesquisas na área de História Ambiental e é autor do livro Tietê, O Rio que a Cidade Perdeu, além de ser organizador de diversos outros livros, dentre eles Panoramas Ambientais do Brasil Rural e Cidades Paulistas, Estudos de História Ambiental Urbana. Ele é um dos coordenadores do GT de História Ambiental da AMPU Nacional, entre 2021 e 2023, mandato que está em curso, e também coordenou o GT de História Ambiental da AMPU entre 2014 e 2018. É secretário-geral da Associação dos Docentes da Unifesp na gestão 2021-2023 e foi vice-diretor do campus Guarulhos da nossa escola entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2021. E para nos conduzir nesse debate importante, que faz parte, inclusive, dos relatos e da possibilidade de registro das memórias sobre um produto que é a gestão pública de uma universidade federal, nós temos aqui a colega Joana Rodrigues, que é bacharel e licenciada em letras, com habilitação em português e espanhol pela USP. É mestre em língua espanhola e literaturas espanhola e hispano-americana e doutor em literatura brasileira pela USP também. É pós-graduado em tradução espanhol-português pela Universidade Gama Filho. É bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. Atualmente é pós-doutoranda no Instituto de Estudos Brasileiros da USP e é professora adjunta na área de língua espanhola e suas literaturas no Departamento de Letras da nossa EFELESH também.
é assessora de comunicação do Campus Guarulhos e integra o grupo de pesquisa Observatório da Educação Superior da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da nossa unidade. Eu passo a palavra, então, à Joana, cumprimentando a todos os colegas e desejando a nós todos uma excelente conversa nessa tarde. Joana, por favor. Ao vivo em cores, então, muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada por a oportunidade de estar aqui, fazendo esse encontro tão importante para os rumos futuros e presentes da universidade. Como nós estamos ao vivo, eu fui assessora de comunicação do campus, dentro da gestão do professor Janes e da professora Magali. Esse é um dos motivos porque eu acompanho esse encontro tão positivo e tão desafiador. Nós temos em torno de 90 minutos para contar um pouco a gestão desta dupla que está aqui na tela com a gente, do professor Janes e Magali, e estamos sempre desafiados pelo tempo, não é verdade? E o tempo na literatura, em que eu atuo bastante, ele tromba com o tempo da comunicação, né? Então, fazendo esta junção dos dois tempos, nós vamos agora passar a ouvi-los, professora Magali e professor Janes, né? Em alguns dos pontos que nós vamos começar para que esse relato saia de uma maneira que vai sendo intermediada entre um e outro. Eu quero dizer que a dupla vai se conectando e comentando. Então, um dos pontos primeiros aqui da nossa mediação realmente um ponto difícil, complexo, mas muito importante, que diz respeito à construção de um projeto pedagógico de um campus, não é? Quais são as necessidades, quais são os desafios, tendo como cenário a gestão de ambos, né, que pegou um pedaço da pandemia, vamos dizer assim, não esteve na totalidade, mas já enfrentou também, né, essa dupla pandemia, uma pandemia sanitária e uma pandemia política. Então, muito bem-vindos mais uma vez, e com a palavra vocês, ex-diretores da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, uma escola de ciências humanas tão importante para o pensamento atual. Primeiro, eu queria agradecer imensamente ao convite. Eu acho que a experiência na direção acadêmica do Campus Guarulhos foram 4 anos de muito aprendizado, né? Teve sofrimento também, mas muito aprendizado. Então, é bastante importante a gente poder, pelo menos esse é o meu sentimento, né, quando eu fui convidada, poder compartilhar algumas questões que vivemos, né, durante os 4 anos, para poder pensar um pouco a gestão pública, a gestão de uma universidade pública e a gestão de um campus como o nosso, né? E parabenizar a iniciativa do IEAC, né, no sentido de problematizar essa questão, que é muito pouco discutida e debatida, né? Mas que, de certa forma, depois que eu saí da direção acadêmica, cada vez isso ficou mais claro, né? A gestão de uma universidade, seja a participação em um conselho, até a direção de um campus ou uma reitoria, né? É uma das bases de alicerce para a garantia, né? Para a defesa da educação pública, né? Então, a gestão de uma universidade, a gestão de um campus, a gestão de um departamento, a gestão de um curso, né? Em primeiro lugar, antes de mais nada, para mim, depois de ter passado por essa experiência, é um espaço fértil e importante para a defesa da universidade pública, né? Depois, aos poucos, a gente vai falando um pouco melhor essa questão, né? Em relação ao projeto pedagógico do campus, eu, como pedagoga, né, freiriana, diria que qualquer instituição escolar, seja ela de educação básica, seja ela do ensino superior, ela necessita ter um projeto, né? Quer dizer, algo que una as pessoas em torno de alguns objetivos comuns, mesmo que nós tenhamos várias áreas do conhecimento, várias perspectivas
de formação, graduação, pós-graduação, licenciatura, bacharelado e etc., né? Então, um projeto pedagógico de um campus, um projeto que trace, né, uma orientação para alguns anos, né, quer dizer, e que seja visto, que seja enxergado como algo que vai servindo de parâmetro, de baliza, né, de orientação, para que cada vez mais, no caso do campus, né, se consolide e consiga cumprir com o seu papel social, né, tanto no entorno como na sociedade como um todo, é importante que ele seja pensado. Então, acho que é importante lembrar, né, que o Campus Guarulhos ele inicia com um projeto pedagógico bastante ousado, digamos assim, né, principalmente pela existência das conversas entre os cursos, né, com os domínios conexos, principalmente com a existência de uma disciplina, né, que era relacionada à interpretação de texto, que visava muito, né, a introdução do estudante no mundo acadêmico e nessa percepção, né, do que são os textos acadêmicos, o que é o conhecimento, o que é a ciência, etc., né, e também com um programa pioneiro, a residência pedagógica. Então, de certa forma, mesmo o campus não tendo ainda uma existência dinâmica, digamos assim, né, ele foi concebido a partir de um projeto, né? E hoje nós temos um campus enorme, muito grande, né, com pós-graduação e graduação, 4.000 alunos, né, muitos docentes, enfim. Eu não vou arriscar os números porque nós já estamos afastados há 6, 7 meses, né? Então esses números são dinâmicos. Mas, de qualquer forma, um campus consolidado, né? Um campus com espaço físico bastante organizado, bastante bonito, com muitos limites, mas muito diferente daquele inicial, que se resumia ao prédio Arco, né? Hoje nós temos acomodações muito melhores e muitos projetos consolidados, né? Tanto na graduação como na pós-graduação. Então, eu diria que esse seria o momento mais propício. Nós temos um estatuto reformado, né? A partir de 2011, nós tivemos o nosso primeiro estatuto pós-expansão, né, dos nossos campi. Agora nós temos um estatuto que foi reformado, que foi consolidado, que retrata a expansão dos campi, que aparece a voz dos campi, né, a representação dos campi. Então, agora eu penso que é o momento propício, embora não tenha sido essa a pergunta, mas ela foi geral, né, foi uma questão geral. Eu penso que nós estamos num momento muito apropriado para retomar o projeto inicial, para pensar o que é o Campus Guarulhos atualmente e traçar alguns objetivos comuns, né, para os próximos 5 anos, normalmente, né, o que a literatura nos ensina, né, nos próximos 5 anos, no sentido de saber, né, quais são as nossas pretensões, né? Então, acho que, enfim, acho que falei um pouquinho, depois eu vou complementando, né? Eu acho que sobre esse ponto, boa tarde a todos, agradeço o convite, espero que seja aqui um debate proveitoso para todos que estão nos vendo. Eu concordo inteiramente aí com o que a professora Magali apontou, e eu queria ressaltar esse aspecto da formação, né? Que nós somos um campus em formação, e um campo que reuniu pessoas muito diversas. Nós somos um grupo bastante heterogêneo, que é positivo, né? Então, sem dúvida alguma, isso até que as pessoas se apropriem, conheçam os colegas, conheçam a instituição, enfim, eu acredito que nós tenhamos que levar sempre em consideração esse fator. E eu penso que o Campus Guarulhos, evidentemente, irá elaborar aí um documento, como a professora Magali apontou, mas ele, de maneira talvez não formal, ele está criando uma identidade forte, né? Ele tem valores, ele tem paradigmas, e eu acho que isso propicia aí que nós consigamos cumprir a tarefa que a professora Magali apontou com mais facilidade do que alguns anos atrás, quando nós éramos aí recém-chegados e ainda mal nos conhecendo, né? Porque
enfim, no universo aí da universidade, no universo da cultura, o tempo ele é algo muito importante, né? E aos pouquinhos nós estamos nos conhecendo, aos pouquinhos as pessoas estão interagindo, os projetos conjuntos vão aparecendo, as convergências vão aparecendo, e isso tudo vai propiciar que a comunidade universitária se engaje na construção de um projeto e faça o projeto sair do papel, porque esse é o desafio, né? Então, eu penso que esse engajamento hoje tem muito mais possibilidade de ser conseguido, e um projeto do campus, evidentemente o projeto nos orientou, né? Mas um projeto feito hoje tem melhores condições de realização do que no momento em que o campus estava em formação, né? Então, eu acho que nós temos sempre que lembrar isso, né? Somos um campus, uma instituição muito jovem, muito jovem. Estamos nos anos iniciais, né? Já que estou aqui com uma professora, somos dos anos iniciais ainda. Nós somos jovenzinhos, criancinhas. No universo das universidades, nós somos criancinhas ainda, e o tempo deve ser observado. Nesse sentido, vocês pensam e, claro, trazem também essa convivência com os alunos, né? Esse conhecimento e o reconhecimento com os alunos. Nós temos dentro do campus um perfil de alunos voltados para as humanas, mas também um perfil muito particular, ou né, um pouco distante, diferente dos outros campi, não é assim? Então, acho que o professor Janes fala uma coisa muito importante, duas coisas importantes, né? Primeiro, a questão da nossa juventude, né? E segundo, o quanto é importante, quer dizer, ao mesmo tempo que nós somos jovens, nós já temos algumas experiências, né? Então, um projeto de campus, ele poderia aglutinar essa experiência no sentido de nós traçarmos aí alguns objetivos comuns, né? Agora, a segunda coisa, né, que ele destaca, que ele falou rapidamente, mas eu gostaria de destacar, é que é muito importante nós olharmos para essa questão de como que a gente concebe, né, a construção de um projeto pedagógico de campus, né? Então, há muitas formas, né, de você elaborar isso, mas eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque há, de certa forma, né, até por conta da sociedade que nós vivemos, né, há uma facilidade muito grande, né, de entender a universidade como se fosse uma empresa, né, e que os planejamentos estratégicos de ação e etc., a elaboração de indicadores e aquelas coisas de porcentagens, quanto avançamos ou não avançamos, enfim, né? Embora elas sejam fundamentais, elas precisam ser pensadas a partir do pressuposto de que nós estamos dentro de uma instituição de ensino. E o ensino não é algo que produz alguma coisa em 6 meses, em 5 meses, né? Os nossos resultados, eles se dão, os nossos produtos, digamos assim, né, eles se dão muito a longo prazo, né? Os nossos estudantes se formam, se inserem no mercado de trabalho. Então, eu acho que um amadurecimento que nós teríamos que ter, né, ao discutir esse tema, seria pensar mesmo quais são as bases epistemológicas que sustentariam uma discussão nesse sentido, que deveria ser pautada minimamente pelo diálogo, para poder aglutinar essas diferenças, né, e os consensos, e minimamente por processos de assim, não que não exista, mas deveria ser ressaltado, de uma gestão democrática mesmo, né? Acho que isso é fundamental. E por sermos jovens, agora que nós estamos entendendo qual que é a missão, né, para usar essa palavra que eu tô criticando, né, qual que é a missão do Campus Guarulhos. Então, eu tenho certeza que, embora houvesse uma intenção, né, quando ele foi fundado, e ele foi fundado numa periferia, não foi à toa, foi sempre muito cheio de intencionalidades, né? Hoje que a gente consegue, com mais substância, inclusive com estudos que são desenvolvidos, entender quem são esses alunos, né? O quanto o Campus Guarulhos é um Campus Guarulhos
uma tradição extensionista, quer dizer, o quanto conversa com o seu entorno, né? Apesar de muitos avaliarem que não, mas o Campus Guarulhos conversa muito com o entorno, né? E o quanto o Campus Guarulhos contribui para uma política de inclusão que é uma política institucional, né? Eu não tenho dúvida que a Unifesp saiu na frente, né? Agora que outras instituições estão discutindo cotas, enfim, nós já estamos discutindo cotas na pós-graduação, enquanto algumas instituições estão discutindo ainda entrada via Enem, etc., né? Então, eu não tenho dúvida que a Unifesp, com a expansão, ela também se compreendeu uma instituição inclusiva. Agora é muito recente que nós estamos entendendo, né, o que é o Campus Guarulhos no sentido da diversidade, né, que ele reúne principalmente com os estudantes, né, que procuram os nossos cursos. E o quanto seria importante nós cuidarmos, né, mais desses estudantes no sentido de entender quem são esses estudantes, né, e qual efetivamente seria a função social do nosso campus em relação a uma série de questões, né, uma série, a produção de conhecimento, a questão da profissionalidade, a questão da formação para a educação básica, enfim, teria aqui N itens, né, para serem elencados. Eu acho assim, né, nessa dimensão ainda do projeto, eu acho que uma dificuldade que é decorrente da nossa riqueza é a diversidade, né, que o campus tem e que o campus valoriza. Então, isso é uma dificuldade, porque como nós somos uma comunidade muito complexa e, portanto, temos um potencial enorme, né, também não é simples você fazer a convergência, porque se a convergência for feita de maneira tecnicista, indo um pouquinho na linha do que a professora Magali apontou, você pode empobrecer o campus ao invés de potencializar a riqueza que ele tem. Então, esse eu acho que é um grande desafio, né? Como fazer o projeto, como esse projeto ter adesão da comunidade universitária e como fazer um projeto que seja para todos, inclusive que valorize e reconheça a singularidade das experiências e da formação dos pesquisadores e da comunidade como um todo. Eu penso que isso também é algo que nós temos que levar em consideração, né? Evidentemente, um projeto dificilmente consegue atender a 100% dos anseios de um grupo, né? Mas eu penso que isso é algo que nós devemos observar, né? O nosso projeto tem que ser um projeto que consiga dar um sentido coletivo ao nosso campus, e como eu disse, eu acredito que esse sentido coletivo esteja presente na grande maioria da nossa comunidade universitária, de uma forma ou de outra, de uma maneira mais clara ou mais confusa, mas eu acho que ele está presente na ação e nos valores e na compreensão de todos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar ser um projeto aberto, né? Um projeto que valorize a singularidade, que valorize o que nós temos aí, que cada um tem aí de específico. Eu penso que isso também eu acho que isso é importante também a gente levar em consideração, que somos um campus muito heterogêneo, que essa heterogeneidade é muito positiva, porque ela nos permite dialogar aí com diferentes dimensões da vida social em diferentes contextos, e que nós temos que criar um projeto aí que consiga oferecer aí um horizonte aí de crescimento, de atuação, que incorpore toda essa nossa grande diversidade, né? Porque nós somos um campus muito heterogêneo. Isso eu acho que todos têm que saber. Apesar de parecer muitas vezes que existe aí uma formação comum, né? E evidentemente nós temos muito em comum, mas existe muita heterogeneidade. E essa heterogeneidade tem que ser reconhecida e tem que ser incorporada em seu projeto.
seja no âmbito dos servidores, seja no âmbito da comunidade de alunos? Bom, desafios não faltam, né? Não faltarão. E dentro desse projeto, um dos outros eixos, acho que bastante importante, né? Dentro do que é possível fazer, né, no dia a dia, esses recursos, que é outra dificuldade, superar também esses recursos materiais, né, não de mão de obra, não de formação de docentes, nem de pesquisadores, mas a realidade um pouco, né, que está muito ligada à realidade do país, à realidade da situação das nossas universidades públicas, né, especialmente as federais. Então, gostaria de que vocês continuassem dentro dessa conversa, falando um pouco, né, desses elementos que ajudam e que às vezes, né, não conseguem dar continuidade. Eu me refiro às questões materiais, os recursos, os laboratórios, a biblioteca, no nosso caso, do nosso campus, de tamanha importância, né? Ter uma biblioteca num campus de humanas é absolutamente nevrálgico, central, pulsante. Então, nessa somatória, acreditamos que há dificuldades também, mas há conquistas, né? E há soluções também das próprias direções que driblam, que trazem soluções muito peculiares para determinadas situações tão difíceis das quais vocês viveram e conviveram. Bom, aí eu vou começar então, depois a professora complementa aí, para a gente mudar aqui a ordem das respostas. Eu acho que existe essa questão que é impossível não apontar aqui, que é a inserção da área de humanidades na sociedade, né? Nós somos uma área de conhecimento que tem uma comunicação direta com a sociedade. Então, isso é um fator que explica a nossa força, explica o temor que a nossa presença causa na universidade e na sociedade, porque o pensamento crítico ele é um pensamento que atemoriza quem se beneficia da ordem social injusta ou quem tem medo do novo. Então, eu acho que existe essa questão e ela é muito importante, né? Então, nós temos uma relação muito forte, muito imediata, muito direta com o que ocorre na sociedade. Nós nos comunicamos de maneira muito rápida e, portanto, nós vivemos aí desde 2016 uma situação muito difícil, porque desde 2016 o ensino público está vivendo uma situação muito difícil em nosso país e a própria classe trabalhadora também vive uma situação muito difícil, né? Então nós assistimos aí desde 2016, um processo contínuo de dificuldades que atingiram a ampla maioria da população brasileira, que é formada de trabalhadores assalariados e vivem aí no trabalho informal, a área da educação, em especial a educação pública, que está numa situação muito difícil, lutando muito, aí seja no ensino fundamental, médio ou superior, e o técnico, e temos tudo isso agravado pela pandemia, né? Então, sem dúvida, isso é uma dificuldade muito grande, né? É uma dificuldade. Eu penso que isso é algo que nós temos que refletir, acho que todos têm consciência disso, né? E sem dúvida, será aí uma situação tensa ainda durante algum tempo, né? Essa inserção das humanidades na sociedade, eu acho que ela é fundamental para o nosso campus. E eu acho que o nosso campus tem reflexão sobre isso. Eu acho que ele precisa aprofundar essa reflexão
e eu acho que foi a nossa inserção na sociedade que permitiu que nós resistíssemos aí durante os últimos anos. Eu acho que foi isso que permitiu, né? Como é sabido, nós temos uma presença enorme na área do ensino. O Campus Guarulhos tem uma presença enorme na área do ensino. Isso foi muito importante para nós. Foi muito importante porque nós pudemos colaborar com as lutas que o ensino fundamental e médio estava travando, né? O Campus Guarulhos lutou contra o Escola Sem Partido de maneira muito forte. O Campus Guarulhos defendeu o Fundeb e o Campus Guarulhos também recebeu a solidariedade aí da área dos professores, muitos deles do ensino fundamental e médio, muitos deles que estudaram na Unifesp, que fizeram os cursos na Unifesp. Além da área de ensino, o Campus Guarulhos é muito presente em movimentos sociais, no âmbito institucional, em conselhos. Então, essa inserção social que nós temos, na minha opinião, foi fundamental para que nós conseguíssemos passar esses últimos anos com dificuldades, com muitos problemas, com crises, mas nós conseguimos avançar. Nosso campus, na gestão da professora Magali, funcionou os 4 anos. Nós conseguimos aí equalizar os calendários acadêmicos que estavam desajustados e que era algo era algo que complicava demasiadamente a administração ali dos processos burocráticos que são importantes, né? O campus conseguiu recursos para funcionar, apesar das dificuldades, e o campus está preparado para quando, em uma nova conjuntura de fortalecimento da missão do ensino público superior, quando o ensino superior público e a área de humanidades forem novamente convocadas para colaborarem com a mudança social positiva, nós estamos preparados para entrar nesse processo de uma maneira mais forte do que nos anos iniciais, quando nós ainda estávamos nos estruturando, né? Nós estávamos nos estruturando, então, evidentemente, nós tínhamos que gastar muita energia interna. A comunidade acadêmica gastava muita energia nos processos internos. Isso era muita energia, porque construir uma universidade, construir o Campus Guarulhos, construir aí essa grandiosidade que é a FLeste não é brincadeira, não é fácil. Agora nós estamos mais preparados, nós conseguimos resistir, nós estamos preparados para quando houver uma conjuntura favorável ao ensino público superior, quando os bens públicos tiverem prioridade e não essa ideia equivocada de que tudo deve ser orientado pelo mercado, quando novamente o ensino superior for convocado para cumprir aí com a sua missão, eu acredito que nós vamos dar um salto qualitativo. Eu realmente acredito. Como eu disse, eu acho que nós temos uma presença, uma inserção social grande. E foi isso que permitiu que nós, apesar de tudo, resistíssemos e avançássemos. E eu acredito que nós, em breve, teremos aí um novo contexto favorável, né? A própria Unifesp conseguiu resistir, né? Nossa universidade votou para reitor, o reitor que ganhou assumiu. Isso tudo é algo que nós temos que ver de maneira positiva, é algo importante. São inúmeras instituições, infelizmente, que sofreram intervenção direta ou indireta. Nós não, nós conseguimos nos organizar, nós mantivemos a autonomia e isso indica que nós somos uma comunidade com muitos problemas, que enfrenta crises, que tem conflitos, mas que consegue se estruturar em torno de valores e princípios fundamentais. Bem, eu diria que a avaliação que eu tenho
muito parecida com a do Janes em relação aos 4 anos que nós tivemos e o quanto a gente conseguiu, de certa forma, fazer o campus funcionar bem e caminhar para frente, né? Então, nós em nenhum momento, nem na pandemia, né, nós paramos, foi imediatamente, né, o trabalho remoto foi imediatamente implantado e todas as dificuldades que nós tivemos, nós fomos com muita rapidez, né, tentando solucionar. Uma delas que eu me lembro que era muito importante, foi a formatura dos estudantes, né? Fazer de uma maneira online, sem ferir os pressupostos legais, né, de colação de grau e etc. Mas eu queria lembrar que nós administramos o campus Guarulhos 4 anos, e justo que coincidiu, né, com o decréscimo orçamentário, né, da União. Então, eu lembro que no primeiro ano nós até fizemos alguns planos de algumas visitas técnicas, né, que poderiam ser planejadas e se nós contaríamos com orçamento e etc. E terminamos a nossa gestão com o orçamento centralizado, que foi uma medida, né, para otimizar esse decréscimo, esse declínio do orçamento. Então, eu penso que seja importante frisar, embora nós tenhamos conseguido e estejamos preparados, né, para essa nova conjuntura que a gente vai ajudar a construir, digamos assim, né, acho que é isso que a gente tem como perspectiva, eu acho que é importante sim dizer que não só houve, e a partir, né, não precisa ficar repetindo essa história, mas a partir da PEC dos gastos, né, do teto dos gastos, enfim, quer dizer, há uma orquestração, né, que é muito, muito ruim, para colocar em jogo mesmo as instituições públicas, né, em defesa de uma privatização, em defesa de uma educação voltada para o mercado e etc. Né? Então, a destruição ela não vem só pela ausência de dinheiro, né? Obviamente que isso causa bastante infortúnio, mas ela também vem por algumas determinações, por algumas legislações, por algumas questões, né, portarias, enfim, que são aprovadas e que se a gente não presta atenção, a gente vai adotando e a gente vai assumindo, né, e isso vai colaborando com essa destruição, né? Vou dar um exemplo bem clássico, que é da minha área de formação de professores, e da reforma que a formação de professores vem passando, e o que o Ministério da Educação fez no sentido de, bom, então, querem que revoguemos uma resolução, né, que vai mudar todo o currículo e vai alterar a autonomia da universidade, então tá bom, a gente prorroga, mas nós colocamos um edital aqui para as instituições entrarem, né, concorrerem a esse edital, quer dizer, você prorroga uma legislação, mas você coloca um edital que vai colocar a instituição na linha da reforma, né? Esse é o grande perigo. E algumas instituições entram nessa linha e aderem ao edital, né? A Unifesp não, a Unifesp falou não a esse edital, né? Por quê? Porque esse edital, não preciso entrar em detalhes do edital, o que eu estou querendo dizer, né, é a questão de fundo. Então, esse edital fere a autonomia da universidade em relação à formação de professores, fere a autonomia no sentido de você não poder elaborar o seu próprio projeto de curso, porque a reforma ela vem com um formato, né? Tem um formato, tem uma diretriz própria, tem um rol de competências próprios do professor a ser formado, porque ele tem que reproduzir o modelo de educação na educação básica, né? Então, quando a universidade ela tem discernimento, né, das dificuldades que ela tem e de como que ela enfrenta essas dificuldades, de certa forma, ela dá os recados no sentido de dizer, tudo bem, não tem orçamento, a gente não consegue caminhar nessa perspectiva, mas aqui, até aqui, né, é o limite de você poder ceder, né, a isso que está acontecendo ou não. Então, é muito importante que não só a gente enfrente as dificuldades, né, entendendo o cenário, mas entenda como é que essa
política de destruição da universidade pública, ela vem sendo engendrada, né, ela vem sendo incorporada, né, algumas práticas que parecem que são naturalizadas, então a gente precisa sempre questionar e problematizar para poder entender, né? Então, só voltando um pouco, né, à sua questão, Joana, essas questões orçamentárias, elas limitam mesmo, né? E o fato de nós sermos um campus de humanas é muito que natural, né, achar que nós não precisamos de laboratórios. O problema é que os nossos laboratórios são diferenciados, então há sim uma tensão em defender uma biblioteca de 2 andares, né? A compra de livros, mesmo quando você tem muitos e-books, né? Muitas assinaturas de revistas eletrônicas, etc. Então, há pontos de tensão para a gente poder dizer o quanto a área de humanas, a área de educação, enfim, né? A área de ciências sociais e etc., elas têm uma outra forma de existência, mas que isso não significa que elas não necessitem de investimentos, né? Investimentos para poder serem desenvolvidas. E nesse aspecto, o Campus Guarulhos perdeu muito, né? Ele perde muito, embora a gente tenha conseguido, né, deixar o campus funcionando, ele perde muito quando ele não consegue, a partir do momento que ele tem, né, o espaço físico consolidado, começar a consolidar os espaços, né, que foram projetados do ponto de vista mesmo dos laboratórios, de projetos de extensão, mesmo o LAVE, né, que é um laboratório audiovisual, e tantos outros projetos que acabaram, né, não sendo implementados, não só pelas questões físicas e materiais, mas também, principalmente, por conta de recursos humanos. Então, acho que esse é um outro dificultador, né? Nós passamos por uma expansão muito grande, né? E aí, em 2016, há um congelamento desse processo, quer dizer, um pouquinho antes, mas há um congelamento desse processo, né? Já foi falado aqui por quê, e aí a gente percebe, né, o quanto é difícil, né, ficar sem os concursos, até para remanejar, até para vagas de aposentadoria, enfim, né? Então, o quanto é difícil esse déficit que a gente tem, não é só no nosso campus, mas o déficit de recursos humanos para poder implantar uma série de projetos que poderiam estar já em andamento e não estão, né? E mesmo de organização de fluxos necessários, né, para manter a institucionalidade, enfim, né? Tudo isso a gente percebe que foi bastante afetado, digamos assim, né? Aí é só para reforçar a questão do custo. Evidentemente, se você opera de maneira estressada durante anos, isso tem um custo para a instituição e para as pessoas que estão responsáveis pela gestão. Então, digamos assim, é um dispêndio enorme de energia e horas de trabalho você gerir uma sucessão de crises. É um dispêndio enorme, né? Tem, digamos, um desgaste enorme, porque é evidente que toda deficiência existente no plano de vista, do ponto de vista administrativo, toda deficiência que existe por falta de recursos, enfim, por problemas gerados aí por a administração pública superior, eles são compensados pelos servidores que estão aí trabalhando na ponta. Certo? Se há uma mudança abrupta em uma norma, se há uma falta de recursos repentina, tudo isso tem que ser solucionado, porque somos uma instituição que tem que funcionar, tudo isso tem que ser solucionado, e isso é solucionado a custos, né? Evidentemente, além dos projetos que não são feitos, das possibilidades que nós não conseguimos, também existe o custo humano. Então, os servidores públicos, a direção acadêmica e outros servidores que atuam na gestão estão pagando um preço bem alto por terem que
atuar em um ambiente de estresse contínuo, né? O ambiente de estresse contínuo, eu acho que é algo bastante nocivo para a nossa instituição. Infelizmente, não temos como evitá-lo, né? Mas cobra um preço. Eu só queria, do ponto de vista ainda da inserção, eu queria ressaltar o reconhecimento que a Unifesp tem na cidade de Guarulhos e no entorno. Eu acho que quem tem a oportunidade de oferecer um curso de extensão, de organizar uma atividade, percebe assim de maneira muito rápida o reconhecimento que a Unifesp tem, né? Há uma procura muito grande por tudo que a Unifesp oferece. A Unifesp ela tem reconhecimento, ela tem voz, e eu acho que isso é um fator muito importante para nós. A Unifesp, eu acho que ela já foi assumida aí pela cidade de Guarulhos. Eu acho que nós mesmos tivemos aí a presença do prefeito de Guarulhos, do prefeito atual, o prefeito Guti, em várias oportunidades em nosso campus. O ex-prefeito Eloy Pietá também já esteve várias vezes em nosso campus. Então, eu acho que a Unifesp ela tem um reconhecimento muito grande da população. Eu acho que isso os professores conseguem perceber, né, como as atividades que a Unifesp faz, como elas são bem recebidas pela população, seja de Guarulhos, seja do entorno, onde nós atuamos especialmente. E tem um reconhecimento institucional, né? A Unifesp ela tem reconhecimento. Evidentemente, nós vivemos uma situação de crise geral na sociedade, né? A crise não é só a Unifesp que passou por crise, que vive uma crise. Então, evidentemente, muito do que nós pedimos, solicitamos, nós não fomos atendidos. Mas é uma crise geral que o Brasil atravessa, né? Houve um rebaixamento muito grande da expectativa e da realidade do brasileiro, e nós estamos aí dentro desse conjunto. Mas a Unifesp ela tem um reconhecimento, né? Ela é uma instituição que tem um reconhecimento público, tem um reconhecimento institucional. Isso eu acho muito importante. Isso demonstra que a Unifesp atua com seriedade, com responsabilidade e que consegue superar aí todo tipo de agressão que ela sofre, de simplificação que ela é vítima, e consegue deixar claro para a sociedade qual é a sua missão, quais são os seus valores e qual é a sua importância, né? Isso eu acho que a gente tem que ter clareza, né? A Unifesp tem um grande reconhecimento na cidade, tem um grande reconhecimento nas cidades do entorno aqui do campus, e eu penso que nós, a cada ano que passa, iremos avançar mais nessa direção. Agora, seria importante, a partir disso que o Janes falou, ressaltar que essa inserção, né, ela não é natural, né? Ela foi construída. E a gestão do campus ela tem um papel fundamental, esse também é um outro aprendizado, ela tem um papel fundamental para estabelecer essas relações. Por isso que é muito ruim, eu estou fazendo um curso de métricas, né? Uma série de questões, e o ex-presidente da FAPESP, Brito, falou numa conversa bastante informal, né? Quando que nós vamos deixar os nossos diretores, né? Os nossos diretores vão deixar de discutir orçamento para discutir a universidade, né? Então, é isso. A direção, muitas vezes, por conta dessa crise, né? Uma crise violenta mesmo, ela fica administrando, né, o que é possível fazer, o que é possível abrir mão ou não, e deixa, obviamente, né, de pensar o que é a universidade, o que é o Campus Guarulhos, o que é a diversidade dos nossos estudantes, e etc. Né? E aí eu queria... Então, a gestão do campus, a gestão do Campus Guarulhos, ela tem um papel fundamental nessa interlocução, nessa criação de uma rede mesmo, né? Não fomos nós que instalamos
essa interlocução. Eu acho que o Campus Guarulhos ele tem um programa muito importante, que é o programa de residência pedagógica conhecido nacionalmente, né? E que, de certa forma, incrementou essa inserção, né, nas escolas bem do entorno, mas nós temos outras ações, né, e que são, inclusive, protagonizadas pela gestão do campus, né, com o Conselho de Desenvolvimento, com o Conselho de Segurança, com o Conselho da Educação, por exemplo, enfim, que vai mantendo, né, que vai alimentando esse respeito, né, imenso e esse reconhecimento do que significa uma universidade como a nossa estar inserida, não é numa cidade como Guarulhos, né? Eu diria hoje no Alto Tietê, né? Porque a gente recebe estudantes, principalmente da pós-graduação, né? De outras redes de ensino, de outros municípios, né? Não só redes de ensino, é que a gente recebe muito, na nossa área de educação, muitos professores, né? Então, de certa forma, nós estamos influenciando, né? Esses mestres, doutores estão sendo formados, nós estamos influenciando, inclusive, políticas públicas, porque tem muitos supervisores, tem muitos coordenadores, trabalham na Secretaria de Educação, enfim, né? Isso deve acontecer nas outras áreas. Então, é muito importante, só juntando um pouco os assuntos, né? Quando você tem uma proposta de universidade, de campus, né? Um projeto, e quando você tem uma gestão que, de certa forma, compreende, né, esse desenho que é formado coletivamente, você tem perspectivas de ações, né, no sentido de fortalecer alguns pontos, né, que são estratégicos para a própria sobrevivência do campus, né? Então, sai prefeitura, entra prefeitura, a conversa é um pouco mais difícil, é um pouco mais fácil, mas há uma conversa, né? E quem alimenta isso obviamente que os professores eles estão inseridos em vários projetos, mas quem estabelece essa rede mais política é o gestor do campus, né? E eu queria só lembrar que o Campus Guarulhos, diferente das outras escolas, né? Por nós só termos uma escola, então nós só temos um diretor, né? O diretor que faz um trabalho administrativo e que faz um trabalho acadêmico, né? Se tomar cuidado, é engolido pelo administrativo, principalmente nessa conjuntura, né? Com pandemia e etc. Mas, diferente das outras escolas, por exemplo, Baixada Santista, que tem lá o Instituto do Mar agora, então, isso significou no organograma, né, do campus ter 2 diretores acadêmicos e 1 diretor de campus, né? O desenho de Guarulhos é diferente, então, para entender a gestão do Campus Guarulhos, é importante também situar, né, como é que é o nosso organograma, né? Então, nós contamos com um diretor administrativo, mas o diretor administrativo não é o diretor do campus, né? Ele é o diretor administrativo. Então, nós exercemos a gestão, por isso que ela é pesada. A gente exerce essas 2 facetas, digamos assim, né? Então, nós lidamos desde as questões pedagógicas, discutindo com a Câmara de Pós-Graduação, com a Câmara de Graduação, e também estamos lá, né, discutindo com gestão, com pessoas, em relação aos recursos humanos, enfim, né, aos servidores. Então, é uma gestão bastante complexa, digamos assim, né, e que aí envolve uma dedicação bastante grande, né, digamos. Professora Magali, tem um aspecto que você sempre ressaltou, quando nós estávamos aí nos preparando para assumir e depois durante o nosso período aí na direção, que é o vínculo entre entender a gestão administrativa como necessária para que a gestão acadêmica realize toda a sua potencialidade, né? E que isso é uma das maiores... Isso é um grande desafio para a gestão acadêmica, porque, evidentemente, existe aí uma harmonia, né? Tem que haver uma harmonia. E, muitas vezes, a lógica administrativa entra em conflito com a lógica acadêmica. Esse ponto, eu acho que é algo que você sempre comentava e que eu também, assim, de muitas coisas que eu aprendi, essa eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque nem sempre é claro, né? Nem sempre é claro a relação entre a lógica administrativa
e a lógica acadêmica. E como que a lógica administrativa precisa, digamos, se subordinar à lógica acadêmica, porque algumas medidas, embora façam todo sentido do ponto de vista administrativo, se nós fôssemos uma empresa, um shopping, um hospital privado, muitas vezes no âmbito de uma instituição de ensino acadêmica, de pesquisa, cria-se ali um conflito, né? Às vezes uma tensão, e é o papel da direção acadêmica fazer essa harmonização, fazer fazer com que uma parte compreenda a outra, né? Porque evidentemente também existe o outro lado, né? Muitas vezes uma iniciativa acadêmica não compreende a lógica administrativa e também se inviabiliza. Então, evidentemente, tem que ter uma harmonia, e eu penso que a direção acadêmica tem aí um papel grande, e eu acho que você ressaltava isso, e eu acho que tem que ser ressaltado, né? É o trabalho de fazer com que o mundo, a dimensão acadêmica compreenda a natureza administrativa que existe implícita ao seu trabalho, e, por outro lado, que a dimensão administrativa compreenda o seu vínculo com a missão acadêmica, né? Esse ponto eu acredito que ainda nós temos que avançar na consciência da comunidade universitária, e eu acho que ele é muito importante. Eu acho que Muito eu acho que é muito bem lembrado. Magali vai continuar e fazendo aqui uma intervenção de conexão, não é? Porque vocês tiveram esse desafio, vivenciaram esse desafio, não é? Ficou esse eco, né? Nutrindo para as próximas direções que venham, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, porque o próprio docente talvez não tenha essa visão tão clara do imbricamento entre a atuação da administração e a atuação acadêmica, justamente porque nós não temos, né, uma estrutura pensada nessa fartura para alguns, mas nessa necessidade obrigatória para outros, né? É preciso ter uma equipe administrativa e é preciso ter a outra equipe. Então, vocês tiveram, com certeza, desafios, né? Então, fazendo um pouco essa conexão e devolvendo de novo as palavras para vocês, eu pergunto um pouco e pontuo um pouco em relação ao que vocês tiveram essas experiências, né? Hoje, distanciados um pouco do calor da hora, né? Porque a atividade é intensiva, justamente por acumular, e pensando um pouco já nesse futuro do campus. Então, o que por onde, né, vocês passaram em suas atuações, ora separadamente, ora imbricadas, enquanto gestores também, e pensando um pouco nesse futuro do campus, o olhar de vocês agora para o futuro da EFELESH. Eu acho que assim, olha só, vejamos o potencial da EFELESH. A nossa pós-graduação ainda não terminou a sua expansão. Então, nós estamos ainda expandindo uma área fundamental. Então, imagine daqui a alguns anos, quando o sistema de pós-graduação estiver novamente estabilizado, com recursos, e a Unifesp tiver completado o seu processo de expansão da pós-graduação. Então, nós ainda vamos subir um degrau no âmbito da pesquisa e, consequentemente, no âmbito da inserção social, porque a pesquisa na área de humanidades ela é uma grande interação com a sociedade. Então, acho que esse ponto é algo positivo para o nosso futuro. E nós temos que pensar nisso, né? Evidentemente, fazemos parte aí de um sistema nacional que tem que ser recomposto, fortalecido, né? Então, eu vejo de maneira muito positiva, né? Eu acho que nós ainda vamos subir, aí nosso sistema de pós-graduação,
a pós-graduação da EFELESH ainda vai ficar mais qualificada e ela ainda vai se expandir, né? A médio prazo é esse o horizonte, porque nós temos um ótimo corpo de professores, nós conseguimos atrair um grupo de pesquisadores de qualidade e comprovamos que a inclusão social é fator positivo para a excelência acadêmica, né? A Unifesp comprovou isso, gente. Quando eu entrei na Unifesp, em 2010, havia quem dissesse: mas será que nós vamos expandir e vamos perder a qualidade? Eu ouvi isso muitas vezes. Eu ouvi no nosso conselho universitário as pessoas concluírem o que está aí para todo mundo ver. A Unifesp fez a inclusão social, incluiu. A Unifesp foi a universidade federal que mais expandiu os seus alunos de graduação e a pós-graduação. Na hora que fizerem a conta, aí também eu acho que vamos ter um número impressionante. A Unifesp fez a inclusão racial, social, e a Unifesp melhorou a sua classificação geral nos rankings. A produção acadêmica da Unifesp cresceu. Então, esse é o processo que nós da EFELESH nós construímos e estamos vivendo ainda. Então, a nossa pós-graduação, ela tem ainda muito que melhorar, ela irá melhorar, porque ela ainda está começando, né? Como eu falei, que o nosso campus ainda é uma criancinha, a pós-graduação ainda está na pré-escola. Então, nossa pós-graduação, daqui a médio prazo, ela vai ser um fator de intervenção social que eu não tenho dúvida que será espetacular. Porque nós aqui, nesse início, nós já temos grandes resultados para apresentar. Imagine daqui a alguns anos, né? Porque nós ainda estamos na expansão, gente. Estamos expandindo a pós-graduação e ainda os programas estão se estruturando, estão formando a comunidade de pesquisadores, né? Então, esse eu acho que é um ponto positivo para o nosso futuro. Tem um segundo ponto que eu acho que é extremamente positivo, que é a experiência de gestão que os docentes estão acumulando. Quando eu entrei na Unifesp 10 anos atrás, para a maioria dos meus colegas, um cargo de gestão era algo extraordinário. Eu mesmo nunca tinha passado por nada de gestão. Pela própria estrutura do ensino superior federal, pelos projetos, enfim, pela própria estrutura, né, que foi exigido do professor participação da gestão, nós estamos formando na EFELESH um grupo grande de professores que está aprendendo a atuar na gestão e que, portanto, está conhecendo a universidade. Isso é um fator muito positivo. É muito positivo. Então, você tinha, em 2010, nós estávamos o quê? Na segunda direção acadêmica. Hoje nós estamos na quarta. Então, o número de pessoas que passou pela direção acadêmica já aumentou. O número de pessoas que passou pelas chefias de departamento aumentou. O número de pessoas que passou pela coordenação de cursos, pela coordenação da pós, aumentou. Ninguém passa por esses espaços sem acumular conhecimento, sem produzir conhecimento. Então, veja, a comunidade de professores está se qualificando enormemente no que se refere à gestão da universidade. Isso é positivo. E a democratização da universidade. Porque é evidente que quem não conhece como a universidade funciona não tem capacidade de atuar nela de maneira cidadã. Então, esse é um segundo fator muito positivo que eu vejo. Eu vejo esse fator positivo nos departamentos e eu vejo esse fator positivo no campus e na Unifesp. Nós da Unifesp, nós da EFELESH, estamos criando uma comunidade de professores
graças à nossa carreira de servidor público, que está aí sendo agredida, atacada, né, de maneira vil, nós estamos acumulando conhecimento sobre a gestão. E isso é importante porque nós vamos poder atuar melhor, compreendendo como a universidade funciona, as dificuldades que quem ocupa cargos de gestão passa. Isso é muito positivo. E é a formação de recursos humanos que ocorre na prática. Eu acho que nós temos um desafio, eu acho que é um desafio difícil de ser acelerado, mas que ele vai ser superado. Eu acho que nós temos uma grande qualidade de pesquisadores. Uma grande qualidade de pesquisadores. Nós temos muitos pesquisadores bons. Eu falo isso não é nenhum discurso motivacional. Basta constatar, quem fizer uma análise objetiva aí do corpo docente, dos pesquisadores, vai concordar comigo. Mas nós ainda não temos, na minha opinião, grandes lideranças de pesquisa. Eu acho que ainda isso é o que falta para nós. Eu digo, pessoas que no âmbito da pesquisa consigam articular projetos que tenham a participação de um grande número de professores e que tenham capacidade de encontrar financiamento suficiente para sua execução. Eu acho que isso ainda é algo que nós precisamos olhar, precisamos atuar nessa direção, e eu acho que a tendência é nós formarmos essas lideranças, né? Agora, é possível o campus, digamos, acelerar essa formação? A reitoria consegue acelerar essa formação de lideranças de pesquisa, porque a reitoria ela tem muitos recursos, ela consegue mobilizar muitos recursos. Então se vocês olharem no âmbito da Unifesp, em alguns casos, houve essa aceleração. O peso da reitoria consegue acelerar esse processo de formação de lideranças. A direção acadêmica, devido à própria dificuldade que ela encontra no âmbito orçamentário, recursos humanos e até mesmo de autonomia, ela tem mais dificuldade de fazer isso. Será que as câmaras podem fazer isso? Eu acho que é um desafio. Eu acho que nós temos que pensar nisso, né? Eu realmente acho que nós temos um corpo de pesquisadores espetacular, são pessoas que têm carreiras individuais de pesquisa espetaculares, mas ainda a gente não tem grandes lideranças no campus para fazer essa articulação que é complexa, né? Porque ser uma grande liderança de pesquisa envolve aí uma complexidade muito semelhante à da direção acadêmica, né? Tem que ter uma capacidade administrativa e de pesquisador. Essa, no âmbito aí do futuro, esse é como eu vejo, pensando no futuro da FLESH. Aí no que se refere a nós temos um cursos que formam licenciatura, como eu falei, aí nós estamos aí muito conectados ao futuro do nosso país, né? Evidentemente, num contexto de valorização da educação como fator de mudança social, de progresso social, né? Nós não queremos só mudança, nós queremos progresso social, melhoria nas condições de vida, melhoria na qualidade de vida. Então, em uma conjuntura de progresso social, eu acredito que nós também teremos aí um horizonte mais favorável. Então, de modo geral, eu vejo que a médio prazo o horizonte da FLESH é muito animador. É muito animador. Bem, eu queria dizer que é muito difícil a gente falar, né?
como é que a gente pensa o futuro da EFELESH, porque eu acho que essa é uma discussão, é uma pergunta que nós devemos fazer para nós, da EFELESH. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que a gente, como o Jane já falou, a gente já provou, né, que nós produzimos bastante, somos o segundo campus que mais produz, nós já provamos, né, que nós somos um campus inclusivo. A pesquisa que o Observatório fez, eu falei isso no outro webinário, né, comprovou que nós formamos os estudantes de primeira geração, né, e são estudantes negros, mas ao mesmo tempo a gente detectou que são os brancos de segunda geração que têm uma inserção melhor no mundo do trabalho, né, na sua profissão. Então, isso já nos dá elementos para pensar, por exemplo, uma discussão bastante profunda na graduação, na Câmara de Graduação. Eu acho que são nesses espaços mesmo, né? Eu penso que o futuro da EFELESH está muito ligado a como que a gente pensa, né, esses espaços que são democráticos, né, de discussão dos diferentes segmentos, enfim, né, dentro da estrutura da própria Unifesp. Então, qual que é o papel das câmaras? Né? Qual que é o papel da congregação de um campus? Qual que é o papel desses espaços colegiados, né, de um departamento e etc. Para a gente poder pensar, né, para o futuro, a gente tem que pensar como é que a gente estabelece as discussões sobre a EFELESH nesses espaços. Eu saí da direção com uma avaliação muito firme, né, em relação, mesmo tentando, né, fazer isso em relação à congregação, de que esses espaços institucionais eles são ainda muito protocolares, né? Até pela própria conjuntura, enfim, a gente tinha que tomar decisões muito mais, às vezes, administrativas do que pedagógicas, né? Mas, então, como é que a gente incrementa esses espaços no sentido das discussões que nos são caras, para a gente poder pensar como é que a gente conversa com a sociedade, né? Como é que a gente conversa com a sociedade, o que a gente quer com a sociedade, como é que a gente problematiza. E aí eu estou falando do entorno e estou falando com a comunidade internacional também, né? Acho que é uma questão que a gente precisa, tenho pensado muito também ultimamente, né? Como é que a gente internacionaliza uma universidade se a gente não tem infraestrutura para internacionalizar, né? Uma das questões que seria oferecer infraestrutura é ter um centro de línguas, né? Minimamente que você pudesse fazer com que o seu aluno adquirisse uma segunda língua e por aí vai, né? Tem outras discussões sobre internacionalização. Como é que você internacionaliza se você não cria uma rede, né, entre os pesquisadores, entre nós, né, o Janes falou do potencial, entre nós no sentido desses intercâmbios e etc., com redes internacionais, né? Estou pegando um ponto, mas isso, embora tradicionalmente, né, essas temáticas elas são tratadas, né, por grupos específicos de pesquisadores, eu penso que se a gente quiser pensar no futuro da EFELESH, a gente vai ter que pensar em algumas discussões mais coletivas nesse sentido. Então, o que nós queremos da graduação? Né? Nós queremos ficar com esses cursos apenas ou nós queremos outros, né? De outras áreas, por exemplo? O que significa trazer um outro curso para dentro da EFELESH no território em que nós estamos? Não sei, nós precisamos discutir isso ou não, né? Se eu ficar atrelada à situação atual, eu vou dizer, não, né, não tem futuro. Não teremos futuro. Reforma administrativa, orçamento lá embaixo, ciência, da forma como vem sendo discutido, né? CAP sendo destruída, não é isso que está acontecendo, né? Enfim, conselhos destituídos na íntegra, é o caos, né? É o caos. E o caos proposital, porque você destrói para poder implantar um projeto novo, né? Isso também eu estou aprendendo devagarinho, mas é isso. Você destrói, você não substitui, você destrói para poder, né, renascer das cinzas como aquele grande projeto que vai resolver o problema. Então, se eu pensar nessa perspectiva, não tem futuro, né? Mas é justamente pensando no potencial que a EFELESH tem, e o Janes falou muito bem, né, em relação aos pesquisadores, mas eu diria também em relação à formação na graduação, né, os eventos de egressos têm mostrado que os nossos alunos estão
nos museus, estão nas escolas, né? Estão trabalhando em diferentes frentes, né? Em empresas, em instituições públicas, privadas, de renome, enfim. Isso significa que a Unifesp está produzindo, né, está produzindo recursos humanos, né, para uma sociedade, mas inclusive com uma perspectiva crítica, né? Os próprios alunos, eles afirmam na pesquisa que eles voltariam a fazer o mesmo curso, voltariam a estudar, enfim, né? Então, tudo isso, o relatório está quase pronto, a gente está devendo esse relatório, né? Mas vai sair. Tudo isso diz respeito ao trabalho que nós estamos desenvolvendo já, né? Mas pensando numa perspectiva de futuro, eu penso que há alguns temas específicos que nós deveremos enfrentar coletivamente dentro da nossa instituição. Dentro da nossa instituição também, mas dentro da EFELESH. Nós somos um campus que forma a primeira geração. Isso tem um custo, né? Do ponto de vista, quando eu penso num modelo de universidade mais clássico, né? Ou no modelo de universidade brasileira mesmo, né? Quer dizer, a realidade brasileira é muito diferente da alemã, da norte-americana, da francesa e etc. Então, quando eu entendo, né, qual é a função social dessa universidade que ela já vem cumprindo, eu tenho elementos para criar a base de sustentação para ela continuar perseguindo essa perspectiva, por exemplo, mas a gente não enfrenta, né? A gente não enfrenta essas discussões de base, né? Nós queremos internacionalizar para quê, né? Nós queremos conversar com quem lá fora, né? Com qual perspectiva a gente quer conversar no sentido de entender o que é EFELESH, o entorno e etc, etc. Então, eu penso que, para mim, que sou pedagoga, freiriana, eu penso que o futuro da EFELESH, ele está muito assentado, né, obviamente, nos investimentos da universidade pública, recursos humanos, condições objetivas de trabalho e etc., mas ele se fortaleceria bastante, né, se nós enfrentássemos algumas temáticas de uma maneira mais coletiva. E eu olho para o organograma, agora que eu entendo um pouquinho mais, e eu acho que uma instituição tem que ter um organograma, porque eu não estou olhando como uma empresa, eu estou olhando como um sistema, né? E era aquilo que eu ia falar sobre o que o Janis falou, né? O mundo corporativo que coloca esse discurso, né, de atividades meio e atividades fins, né? Não, no espaço de educação, todos são educadores, né? Então, o menino que prepara o documento para o formando, né, que vai se formar, o trabalho é tão digno e nobre, né, como o professor que, né, se lascou lá para fazer com que o estudante se formasse e o estudante que se lascou para poder se formar. Então, quando a gente olha, né, na perspectiva de um todo, dessa totalidade, a gente consegue entender, por exemplo, né, esse desenho, existe um desenho de gestão na universidade. E esse desenho precisa ser discutido, né? É o nosso futuro, mas é o desenho de gestão, que é importante. Nós falamos muito sobre a gestão. Então, hoje os departamentos estão esvaziados, porque nós temos as câmaras, e os departamentos se esvaziaram, se a gente pensar bem. Então, assim, é esse modelo que a gente quer, câmara, departamento, né? A gente fala tanto em interdisciplinaridade, intercamp, em mobilidade entre os campi, enfim. Então, por que essa estrutura de departamento? Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor. Eu estou dizendo que nós temos que enfrentar essas questões, a gente tem que discutir essas questões para amadurecer. Qual é a função das câmaras, né? É uma ligação direta, né, entre reitoria e campus, né? Mas depende da forma como a gente entende a autonomia do campus, são as relações que a gente estabelece entre o próprio campus, via Câmara, e a reitoria, né? Porque as reitorias também mudam, né? E a gente precisa fortalecer o campus como campus, digamos assim, né? Então, eu penso que o nosso futuro está muito... não é um futuro que é fácil de vislumbrar, porque as condições objetivas elas não estão postas para isso. A universidade é um espaço que, inclusive, precisaria problematizar mais essas questões. Eu acho que a EFELESH deve isso,
está em dívida com a sociedade, porque não tem problematizado a altura, né, dos problemas que a gente vem enfrentando, mas isso é outra discussão, né? Mas eu penso que a nossa sobrevivência, ela se dará, e a nossa gestão, a minha e do Janes, ela sempre foi trabalhada nessa perspectiva, da consolidação do campus e da defesa de uma autonomia relativa, né? Ninguém quer uma república da EFELESH separada de nada, mas pelo contrário, né? Principalmente para demarcar um pouco essa especificidade das áreas específicas, né? Em que nós atuamos. Então, eu penso que o futuro da EFELESH ele está nas nossas mãos, né? Então, saindo dessa naturalização, né, de esperar, ver o que acontece, são só as condições objetivas, não, né? Nós somos sujeitos históricos e devemos atuar nessa realidade, mas eu penso que essa discussão ela passa um pouco por essa questão coletiva mesmo, né? De como é que a gente entende esse desenho de gestão e de como é que a gente entende a nossa função social como universidade pública, no Brasil, no mundo, em Guarulhos, no Alto Tietê, e como que a gente entende as nossas, qual seria a palavra? Aquilo que nós mais gostamos de fazer, né? Então, nós vamos nos dedicar a uma ciência mais popular, né? Então, a gente precisa pensar em como é que a gente... mais popularizar, então a gente vai ter que pensar como é que a gente comunica essa ciência para a sociedade, né? A gente vai pensar que uma das nossas missões, eu não encontro outra palavra, é a formação de professores, é a educação básica, é a preocupação com a educação básica. Então, como é que a gente vai colocar todas as licenciaturas para discutir isso? Não são só as 8 que tem aqui, né? Nós temos mais 2 fora do campus. Então, como é que a gente discute uma política de formação de professores? A nossa missão é a extensão, então, como é que a gente discute essas questões? O que é extensão, né? Como é que a gente mapeia os nossos projetos de extensão, enfim, né? Não é à toa também que a direção sentiu necessidade de coletar dados para poder entender melhor o campus, né? Então, por que não também pensar na perspectiva de fortalecer, né, uma instância que pense, né, o campus do ponto de vista do que ele é, né, do ponto de vista científico mesmo, né? Então, os nossos estudantes evadem por quê? Então, quais são as ações que a EFELESH pode desempenhar, né, para que esses estudantes não escapem das nossas mãos, enfim. Então, a gente tem muito trabalho, Joana, é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem muito trabalho de diferentes naturezas. A gestão do campus ela é fundamental, então, desde a direção acadêmica até um conselho de curso, porque isso é gestão, embora tudo isso seja muito pouco valorizado na nossa progressão, mas ela é fundamental, né? E a gente precisa também discutir o que é gestão, o que é gestão democrática, como envolver os alunos, os estudantes precisam entender a importância de criticar a instituição por dentro, né? Pela institucionalidade, então há um esvaziamento desses organismos, né, dentro da instituição sem estudantes, com poucos estudantes, a gente precisaria fortalecer isso. Então tem muito trabalho, tem uma realidade adversa, muito adversa, tem um potencial, né, pegando um pouco o que o Janes falou, e eu penso que o nosso futuro ele envolve, e eu acho que essa tem sido a saída que eu tenho dado em vários fóruns, né? O nosso futuro ele envolve algumas discussões coletivas de ponta para nos fortalecermos, faça chuva ou faça sol, porque esse caos que nós estamos vivendo e essa destruição literal de tudo, né? De tudo, das garantias, dos direitos, dos alicerces, né? Então, o que é destruir uma CAPES, né? Por exemplo, como ela foi concebida, né? Até onde ela chegou, com todas as críticas que a gente tem, tá? Com todas as críticas, né? Como é que a gente vai enfrentar isso? Eu acho que só coletivamente, não é todo mundo que vem junto, mas discutindo
coletivamente algumas questões. Eu penso que assim a gente poderia pensar no futuro da FLEG. A gente tem muito potencial e a gente toda hora, essa semana mesmo, uma aluna me escreveu e aí foi uma aluna, orientação, TCC e tal, hoje ela é coordenadora de um CEL, ela não é coordenadora da escola, ela é coordenadora do CEL. O CEL trabalha com cultura, trabalha com esporte, trabalha com educação. Ela é coordenadora de um CEL em Bom Sucesso, só isso, é só esse o cargo que ela ocupa. Imagina qual é o nível de influência, de trabalho que ela pode fazer com a população, junto com a população, lá de Bom Sucesso. Isso é fruto da Unifesp, né? Ou de quem apostou que o campus deveria ficar aqui em Guarulhos. Então, eu penso que potencial a gente tem, mas a gente tem que olhar para o futuro coletivamente, tentando entender melhor quais seriam aquilo que a gente precisaria consolidar de fato, né, ainda, e aquilo que a gente poderia produzir de novo, digamos assim, né, que a gente ainda não vislumbrou. Acho que é isso. Muito bem. Para a gente já se encaminhando para o final deste belo encontro, que teríamos muito ainda para seguir, para conversar, porque a conjuntura é uma conjuntura difícil, por outro lado, é muito importante ouvir vocês, né? Dentro desse futuro, um olhar de vocês para o IEAC, esse IEAC que também está olhando para o futuro, ele também é jovem, também está começando agora. Nós já somos quase pré-adolescentes. O IEAC Polo Guarulhos está na primeira infância. Gostaria, então, para encerrar, que vocês fizessem os olhares. Quais são esses olhares que vocês têm para essa nova dimensão, não é? Para quem está olhando pelo futuro também. Bom, eu acho que uma tarefa que é fundamental é o IEAC levantar e desenvolver as perguntas difíceis, as perguntas que incomodam. Eu acho que vocês têm que incomodar a Unifesp. Eu acho que essa é a função de vocês. A direção acadêmica não tem essa função. A direção acadêmica tem a função de congregar. Eu acho que vocês têm a função de incomodar a comunidade acadêmica. É a função de incomodar. E eu acho que essa, para mim, seria uma... incomodar a Unifesp e incomodar também a comunidade acadêmica para além da Unifesp. Eu acho que se vocês fizerem isso, estarão cumprindo uma tarefa fundamental, que é a de propiciar aí um olhar crítico para si mesmo, né? E eu acho que vocês são um espaço para isso. Outros espaços não podem fazer isso, mas vocês podem. Acho que todos nós, né? Porque o IAC é da Unifesp, né? Então todos nós podemos contribuir. Só que no momento eles estão na gestão, né? Então acho que é isso mesmo. Primeiro dizer que da defesa, né? De você ter um instituto de estudos avançados numa universidade com nosso porte, né? Eu acho que isso há várias críticas, né? Há várias, né? Então, a formação de uma elite pensante e tal, eu não tenho essa perspectiva. Pelo contrário, eu fiquei bastante empolgada quando eu soube que nós teríamos um Instituto de Estudos Avançados, porque eu tenho pouquíssimas experiências, né, com universidade, com pesquisa, eu também sou muito jovem, adolescente ainda, né, do ponto de vista de ser pesquisadora, mas eu não sei, então não estou me informando em relação a outros espaços, né, outros institutos que existem, mas um pouco a perspectiva que eu vejo na instituição. Eu acho que tem que ser um espaço de perguntas diferentes, né? Aí o Jane já falou de incomodar, tal. Quando você faz perguntas diferentes, você já incomoda, né? Porque você parte de um outro pressuposto, né? Eu acho que o EAC ele tem a possibilidade de fazer perguntas diferentes ou de problematizar a realidade de uma forma
mais interdisciplinar, né? Então, acho que a gente quebra um pouco as amarras que a gente tem na própria universidade, do ponto de vista da sua organização, aquilo que eu falei, né? Departamento, você é lotado num departamento, você tem que cumprir carga horária naquele departamento, aí você nunca pode ir lá naquele outro curso, né? Quer dizer, você até pode, só que intensifica o seu trabalho, né? Então, eu penso que o EAC, ele deve ser esse espaço plural no sentido de problematizar, mas assim, de altas perguntas, altas, bem altas, né? Perguntas bem problematizadas, assim, no sentido de ou perguntas não feitas, né? Porque a gente também, na pesquisa, a gente já faz muitas perguntas que já foram respondidas, né? Por isso que eu falo que é legal a gente enfrentar a nossa missão, né, coletivamente, até para poder avaliar, né, as nossas perguntas. Mas, enfim, eu penso que o EAC deveria ser esse espaço, né? E de interlocução também com outros estudos muito mirabolantes, né? Futuristas e de perspectivas, né? de uma outra sociedade, enfim, com outras instituições. Acho que isso é fundamental. Agora, ele precisa, como é que eu posso dizer isso, né? Ele precisa ser reconhecido pela instituição, né? Ele precisa ser reconhecido, e acho que o reconhecimento se dá, a legitimação, enfim, a partir do momento em que vocês, né, que estão na gestão do IEAC, desenvolvem esse tipo de debate, né? Esses e os outros debates, né? Quer dizer, vão problematizando, trazendo pessoas, problematizando diferentes temas e mostrando a existência do EAC, colocando o EAC para fora, né? Eu penso que isso é uma possibilidade dessa legitimação mesmo, né? Não que não esteja legitimado, mas esse reconhecimento, né? Eu não sei se todos os colegas sabem, né? Que existe um EAC, que existem os estudos, o que faz o EAC, enfim, né? Mas eu aposto, sou tiete, e eu acho que é um espaço que pode oferecer bastante subsídios, inclusive, para a gente pensar a própria universidade, né? Eu penso que é um espaço meio meta-analítico, assim, né? Que poderia subsidiar e instigar, né? Talvez seja isso um pouco que o Jânio está falando, né? Incomodar, mas instigar a própria universidade, né? Os próprios pesquisadores, enfim, nas problemáticas mais atuais, né? Acho que é isso. Muito obrigada, então. Passo a palavra para a gente começar agora ao encerramento. Passo a palavra para o Fernando Atic e agradecer muito ao professor Janes, à professora Magali, esse reencontro, né, e essa retomada de assuntos especialmente importantes para todos nós que somos EFELESH e todos nós que somos Unifesp, né? Faz muita necessidade, muita importância a gente continuar o diálogo. Eu agradeço muitíssimo a condução deste nosso momento de registro, a Joana, que fez com brilhantismo, profissionalismo, essa possibilidade de registrar o percurso da professora Magali e do professor Janes, nossos diretores e vice-diretores mais egressos, mais recentes, e que trouxeram contribuições importantes. Eu queria, então, em nome do IEAC Polo Guarulhos, agradecer também ao Janes e à Magali, e dizer que nas próximas 3 semanas nós damos continuidade a esse registro a partir dos depoimentos dos antigos diretores. Eu quero também aproveitar e convidar o público para que acesse o site do Polo Guarulhos do IEAC, que está disponível no portal da própria Unifesp, dentro da página específica do IEAC, e dizer também que a nossa comunidade tem todo o direito de demandar do IEAC aproximações para eventos e se agregar também às 4 linhas que no começo desse nosso encontro nós aqui nomeamos. Então, sem mais delongas, eu agradeço em nome de toda a direção a presença desses colegas com grande alegria. Foi muito importante também participar da gestão deles durante um breve período, mas que hoje também
abrilhantaram um pouco a trajetória do próprio IEAC, que completou agora 2 anos, trazendo as contribuições do amadurecimento em percurso da nossa Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, uma boa noite a todo mundo. Nos encontramos nas próximas semanas.